Olá, seja bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Tecnologia no Ensino de Matemática. Eu sou a professora Débora Kirneve, sou licenciada em Matemática e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Na aula de hoje, nós vamos abordar a respeito de alguns aspectos teóricos sobre esse processo de ensino envolvendo as tecnologias e também vamos apresentar alguns recursos que vocês podem aplicar num planejamento de sala de aula. Nós vamos abordar especificamente sobre o uso de calculadoras e como que nós podemos estimular a aprendizagem de alguns conceitos. Nosso objetivo específico da aula, nós vamos ver no slide a seguir. Bom, primeiro ponto que nós destacamos é conhecer alguns recursos das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Nós vamos definir esse conceito posteriormente. Outro ponto que nós destacamos é relacionar a aprendizagem significativa, as TICs, com o ensino de matemática acenado pela educação matemática. Nós vimos anteriormente sobre o que é a aprendizagem significativa e o quanto que isso é importante para o processo de aprendizagem. Para começar, então, a nossa abordagem sobre essas questões da tecnologia na sala de aula, nós vamos tratar do primeiro tópico, que é o uso das calculadoras. Então, como a calculadora pode ser adotada como uma tecnologia de ensino? Primeiro ponto que nós destacamos, a necessidade de se calcular, ou seja, fazer cálculos com os números naturais, já surge desde a antiguidade. Então, nós podemos destacar os egípcios, os babilônios e outras culturas do Extremo Oriente, na qual já se utilizavam alguns recursos para se fazer cálculo. Posteriormente também, os gregos se utilizavam de recursos. O termo cálculo tem origem do termo latim, que significa pedra. Então, lá na antiguidade, quando eles já faziam correspondências com a pedra para fazer a contagem, de certa forma eles estavam já desenvolvendo os primórdios dos procedimentos de cálculo. E no desenvolvimento histórico, nós já vimos algumas questões relacionadas com o surgimento da contagem, dos sistemas de numeração, e nós destacamos alguns pontos que vão estar direcionados com a calculadora. Vejamos. A prática de organizar as pedras em colunas deu origem à primeira calculadora, que na antiguidade já era adotada e nós conhecemos hoje como o ábaco. Ele se originou na China por volta do século VI a.C. Então, o ábaco foi considerado um instrumento para se fazer e agilizar os processos de cálculo. Então, era um recurso tecnológico adotado já nesse período histórico que nós destacamos. Surgiram posteriormente o que nós chamamos de calculadoras mecânicas. Então, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos. Essas calculadoras, elas têm um processo diferente do que nós conhecemos hoje com os equipamentos eletrônicos. Elas auxiliavam nos processos de calcular. Essa primeira, ela é a calculadora de William Szilard. Ela foi utilizada por Kepler para auxiliar nos seus procedimentos de cálculo. E essa outra, que também é uma calculadora mecânica, chamada de calculadora Pascaline, foi usada por Blaise Pascal e também planejada por ele para auxiliar nos processos de cálculo. Isso ocorre lá no período de 1623 e 1642. Então, veja que nessa etapa nós já tínhamos outros recursos mais sofisticados do que o ábaco. As calculadoras, como nós conhecemos atualmente, elas são derivadas do desenvolvimento da tecnologia, dos recursos, do uso da eletrônica e de vários outros conhecimentos que culminaram nessa forma de calculadora. E eu vou apresentar alguns exemplos das calculadoras adotadas na atualidade. Veja no próximo slide. Então, nós temos a calculadora simples, que é bastante acessível e nós podemos utilizá-la em práticas de sala de aula. Nós temos a calculadora financeira, que auxilia principalmente as pessoas que atuam na área de administração, contabilidade e outras que necessitam de alguns cálculos específicos. Ela é o recurso que auxilia nesse processo. Nós temos a calculadora científica e a calculadora gráfica. Essas calculadoras, elas auxiliam bastante, por exemplo, no processo de cálculos envolvendo aplicações em engenharia.
auxilia em alguns cálculos também voltado na educação básica com relação a, por exemplo, a aplicação de relações trigonométricas, entre outros. A gente agora vai fazer uma exploração usando a Câmara de Documentos e fazer algumas atividades aplicando a calculadora. Eu pesquisei alguns sites para nos auxiliar na aula de hoje e eu vou apresentar um que eu utilizei como base para extrair a atividade que eu vou mostrar na Câmara de Documentos. Você pode acompanhar no slide, que eu vou apresentar o site para vocês. Esse site, vocês podem pesquisar outras fontes também, mas esse site ele trabalha com atividades com a calculadora no ensino fundamental. Então, eu postei no fórum um link dele e ele ensina como você utilizar a calculadora, como programar e utilizar a memória da calculadora para procedimentos de cálculo. E eu vou aplicar essa atividade, na qual nós temos aqui os números associados com as letras para fazer uma decodificação. E aí nós temos que resolver expressões numéricas para preencher uma cruzadinha. Então, essa é uma proposta de atividade voltada para o ensino fundamental, na qual nós conseguimos trabalhar aqui com a resolução das expressões numéricas e a ordem dessas expressões também. Bem, então, nós vamos para a Câmara de Documentos. E na Câmara de Documentos, eu estou aqui com a calculadora simples. Essa calculadora, nós temos aqui as operações fundamentais, multiplicação, divisão, adição, subtração, porcentagem, extração da raiz quadrada. E também tem essas teclas que nós destacamos, que são as memórias. Então, com essas memórias M+ e M-, eu posso utilizar a ideia de resolver por partes entre parênteses. E o MRC nessa calculadora seria o resultante da aplicação de um conjunto de memórias. Bem, lá no nosso site, nós temos uma primeira expressão numérica que está associada com a resolução do primeiro termo da cruzadinha, e que eu tenho lá 15, que multiplica, entre parênteses, 70 mais 55 vezes 60. Esse tipo de expressão numérica pode ser trabalhado tranquilamente no 6º, no 7º ano. E nesse primeiro item, eu já consigo explorar aqui a relação da hierarquia nas operações. Então, o aluno ele precisa compreender que primeiro tem que resolver o parênteses para obter o resultado correto. E dentro desse parênteses, ele precisa fazer primeiro a multiplicação. Com o uso da calculadora, ele pode fazer isso como uma forma de investigação. Se eu resolver de outras formas, por exemplo, se eu não priorizar a ordem das operações, eu vou resultar no valor correto? Então, se ele fizer, por exemplo, 70 mais 55 vezes 60, então ele consegue aqui, com o uso da calculadora, fazer várias explorações. E aí, com algumas questões levantadas pelo professor, ele pode chegar à conclusão de que, primeiro, ele precisa fazer 55 vezes 60, porque a multiplicação prioriza a adição. Isso eu tenho que somar com o 70, porque é a próxima operação que está dentro do parênteses, e o resultado ser igual o valor multiplicado por 15. E ele vai chegar a um valor, e esse valor, se nós pegarmos os dados que estavam lá na decodificação para associar com letras e virar a calculadora, que é como indica que nós podemos aplicar, eu consigo transcrever por uma correspondência com palavras. Se nós voltarmos ao slide, nós vamos analisar o que está indicando no primeiro item. Conjunto que recebe o nome de esqueleto. E pelo resultado na calculadora, nós voltando na Câmara de Documentos, nós conseguimos chegar a esse resultado. Ali a gente associa com ossos. Então, veja, o aluno está resolvendo expressão numérica, ele está trabalhando com conceito matemático, mas, simultaneamente, ele está numa atividade ali que ele está estimulado a participar, ele está ali, pode estar discutindo isso em grupo. Então, o modo como for conduzida a atividade é que vai fazer a diferença nesse processo de investigação.
A segunda, ele já tem uma outra forma de expressão, organizada de outra maneira. Então, eu teria aqui, entre parênteses, 103, que multiplica 350, menos 75, que multiplica 35, mais 103, que multiplica 140, mais 125 vezes 21. Bem, nesse caso, além de fazer as operações, tem que aprender a trabalhar com a memória. Nós vamos pensar cada parênteses como uma parte a ser resolvida. Então, aqui seria uma parte, aqui seria outra, aqui seria outra, aqui seria outra. Como que eu uso a calculadora neste caso? Então, eu tenho que pegar o resultado do parênteses, indicar o valor se vai ser somado ou subtraído. O primeiro parênteses, o resultado aqui vai ser positivo. Então, eu vou escrever abaixo como eu digitaria na calculadora simples, para utilizar as memórias. Então, eu teria que digitar 103 vezes 350, digitar igual e M+. Então, esse seria a primeira parte. A segunda parte, eu tenho que, para dar sequência, o próximo cálculo, eu tenho que digitar 75 vezes 35 igual M menos. Por quê? Eu vou subtrair esse resultado do valor anterior. A terceira parte, eu tenho que digitar 103 vezes 140 igual M+, porque eu vou somar aos valores anteriores esse resultado do parênteses. E a última parte, 125 vezes 21 igual M+, porque ele é positivo. Então, eu consigo trabalhar com as memórias da calculadora para resolver a expressão numérica. No final, eu tenho que colocar MRC para chegar ao resultado. Então, vamos fazer essa sequência agora usando a calculadora. Então, primeira coisa, 103 multiplicado por 350 igual, resultado, M+. Veja que não tinha nada registrado anteriormente na memória. Se tivesse alguma coisa registrada na memória, ele ia usar o resultado anterior, então não poderia ter nada para manter-se somente esse cálculo. Agora, a segunda parte, 75 vezes 35 igual M-, porque eu vou subtrair esse valor, dando continuidade. 103 vezes 140 igual, esse valor eu vou somar, M+. Depois, eu vou digitar 125 vezes 21 igual, esse valor eu vou somar, M+. Terminei de indicar todos os valores da expressão numérica. Eu quero resultado, então eu teclo MRC, que é o resultado. Se nós voltarmos ao slide, nós podemos verificar o segundo item que nós temos. São os órgãos que possibilitam a visão. Fazer na associação com as letras, voltando aqui na câmara de documentos, então eu consigo fazer o que foi proposto na atividade e identificar ali uma associação com olhos. Para a criança brincar dessa forma, que para eles vão ser uma forma de brincar com esse recurso, vai auxiliar no processo de aprendizagem. Então, esse exemplo que nós apresentamos ali no site é uma prática com calculadora, mas nós podemos utilizar outros meios de estimular a investigação.
Por exemplo, se eu pensar na introdução das dízimas periódicas, se ele ficar fazendo uma série de divisões não exatas, pode ser um tanto cansativo ou não entender o processo. Mas se ele conseguir generalizar algum padrão, alguma regularidade e entender como isso acontece, então vai ter um recurso a mais para você estimular o desenvolvimento ali do pensamento matemático. Eu vou mostrar para vocês uma forma dinâmica de você discutir essa questão das dízimas periódicas. Nós vamos voltar à Câmara de Documentos e vamos fazer essa abordagem. Bem, então, como que eu poderia fazer uma discussão a respeito das dízimas periódicas? Então, por exemplo, eu posso usar a calculadora simples, isso pode ser por meio de uma discussão, por meio de uma exploração. O modo como você vai discutir depende do contexto que você está atuando. Então, eu começo lá, 1 sobre 9, depois 2 sobre 9, depois 3 sobre 9. Eu proponho que os alunos façam essas divisões. Então, dividindo 1 sobre 9, eu vou observar ali que a minha dízima vai ser de 0,1, um período ali é 1. Se eu fizer a divisão agora de 2 por 9, eu vou obter o resultado de 0,222. Se eu fizer a divisão de 3 por 9, eu vou ter o resultado de 0,33. E eu vou avançando com isso até 9 sobre 9, que vai dar 1. E se eu continuar com esse processo, 10 sobre 9, o que aconteceu? Vai mudar alguma coisa? Então, se eu dividir 10 por 9, então eu já tenho um resultado diferente. Apareceu outro tipo de dízima, que tem a parte inteira e a parte decimal. E se eu fizesse 10 por 99? Aí eu já começo a explorar com esse aluno as diferentes representações com as dízimas. Então, se eu fizer lá 10 com 99, eu obtenho um período novamente de 10. E vou conduzindo a um processo reflexível sobre os tipos de dízima. Ele vai, essa questão aqui de dar um período similar ao numerador da fração chama a curiosidade dos alunos. Eles ficam, de certa forma, curiosos, intrigados para ver aonde isso vai chegar. Se eu estiver trabalhando com isso num 8º ano, por exemplo, eu posso, inclusive, formalizar isso posteriormente e chegar a um processo algébrico para conversão de dízimas para a representação fracionária. Se eu estiver trabalhando com isso num 6º ou no 7º ano, dá para estimular a reflexão sobre as divisões exatas e não exatas. Então, estas são algumas atividades que nós podemos utilizar a calculadora simples para desenvolver o pensamento matemático, um recurso tecnológico que está ali auxiliando em atividades matemáticas. Já pensando nas outras formas de calculadora, eu posso também utilizar, por exemplo, a calculadora científica. A calculadora científica, ela pode ser utilizada lá, por exemplo, no ensino médio, quando vai se trabalhar com juros compostos e você tem lá um período de tempo elevado e acarreta uma série de cálculos, então a calculadora científica pode auxiliar nisso, pode auxiliar nas relações trigonométricas, pode auxiliar no estudo de logaritmos, então depende do modo como você vai conduzir. Eu vou apresentar aqui um exemplo que nós podemos aplicar a resolução utilizando a calculadora científica e que o aluno pode entender algumas propriedades que estão associadas com o desenvolvimento do cálculo. Vamos na Câmara de Documentos. Então, só para ilustrar, eu tenho aqui duas formas de calculadora científica. Tá? A primeira é mais simples,
Essa primeira aqui, eu consigo trabalhar com as operações de seno, cosseno, tangente, algumas potenciações, as operações com frações. E você pode aprender mais sobre o uso dessa calculadora com um link que eu deixei no fórum da disciplina, você pode acessar e aprender mais sobre essa. Essa outra também é uma calculadora científica. A diferença de uma para outra é que esse outro modelo, ele já trabalha com algumas funções que resolvem derivadas integrais, que são conceitos que vocês vão aprender posteriormente em disciplina de cálculo diferencial integral. Trabalha também, além de ter a representação decimal, trabalha com a representação fracionária, então ela tem uma quantidade de funções superiores do que essa. Essa primeira ela é mais acessível, o custo dela é mais baixo, então é mais fácil de trabalhar com esse primeiro modelo na sala de aula, lá pensando no ensino médio. E como que eu poderia trabalhar com esse tipo de calculadora? Então, se eu tiver que trabalhar com uma série de cálculos, eu vou ter algumas ferramentas que auxiliam. Se eu estiver trabalhando com equações logarítmicas e exponenciais, então, eu posso mostrar para o meu aluno que, por exemplo, a equação 5 elevado a x igual a 8, ela pode ser associada com uma representação logarítmica de log de 8 na base 5. E essa representação logarítmica, eu consigo reescrever aplicando uma propriedade de mudança de base e ter, então, log de 8 sobre log de 5. E esse tipo de expressão eu consigo resolver com a calculadora científica, porque essa calculadora ela tem a função logaritmo. Então, eu consigo, por exemplo, eu vou utilizar parênteses aqui, ela tem a tela que permite você acompanhar o que você está digitando. Então, eu tenho lá log de 8, fecha parênteses, dividido por log de 5. E eu consigo ali encontrar o resultado. E não é só resolver na calculadora. Para ele conseguir aplicar o uso da calculadora, ele tem que trabalhar com as transformações da conversão da equação exponencial para a representação logarítmica e com a propriedade. Então, ele vai aprender a utilizar a calculadora para auxiliar no processo, só que ele também, para chegar a isso, ele está trabalhando com as propriedades referentes ao conteúdo. Então, a gente vê aqui que o uso da calculadora, ele depende do modo como o professor aborda. Se deixar a calculadora apenas como um recurso para fazer o cálculo e não estimular questões de investigações, discutir como que o uso dela favorece o procedimento de cálculo, então não vai haver a associação ali dos conceitos matemáticos que podem ser explorados. A calculadora simplesmente vai te dar o resultado final. Entretanto, se você promove questões, se você discute, promove debates, então o uso da calculadora se torna uma ferramenta que favorece o processo de aprendizagem. A título de curiosidade, eu trouxe outras calculadoras para nós explorarmos, mas para que você conheça e saiba como que é o funcionamento delas. Então, eu vou apresentar para vocês agora, só a título de exemplo, outras ferramentas. Então, eu tenho aqui a HP. Então, essa daqui é a calculadora financeira. A calculadora, essa calculadora aqui, ela é bastante utilizada
parte contábil, na parte de administração. Ela trabalha com cálculos, você tem como programar, fazer uma sequência de cálculos. E você consegue trabalhar com juros, com descontos, com a tabela price, com amortização, depreciação. Várias questões relacionadas à matemática financeira nós conseguimos explorar com o uso dessa calculadora. Outra calculadora que eu trouxe para que vocês conhecessem, essa daqui é uma calculadora gráfica. Ela, vou ligar aqui, ela tem uma tela. Eu desenhei já previamente uma representação gráfica, então você tem como programar ela, além de ela fazer uma série de cálculos que as outras calculadoras fazem, o que tem de diferencial nela é essa possibilidade de você fazer o estudo das funções por meio da representação gráfica. Aqui eu consigo traçar, aqui está programada para desenho, então acabei de traçar ali outra função. E aqui no menu eu tenho a possibilidade de ir nas funções, se eu quero desenhar, se eu quero definir, se eu quero transformar, se eu quero fazer o estudo do sinal. Eu tenho como estudar intervalos. Então, ela também tem várias ferramentas que depende do que você tem que conhecer para utilizar. Além disso, a tela dela permite que eu analise certos intervalos específicos da função. Então, é uma calculadora diferente das outras que também pode ser utilizada como uma ferramenta. A calculadora gráfica é bastante usada por engenheiros para auxiliar no estudo das funções e de outras áreas que demandam um estudo mais detalhado sobre as funções. Então, nós vimos aqui alguns exemplos de calculadoras que são recursos tecnológicos e que podem ser utilizados em diferentes contextos. Além dessas representações que nós conhecemos, nós podemos também ter acesso a calculadoras online. Então, se você investigar alguns sites, você vai encontrar muitas dessas representações que nós temos, dessas calculadoras que nós temos aqui, num link de um site com as ferramentas que nós conseguimos utilizar nessas calculadoras físicas. Então, no slide a seguir eu trago uma tela de uma calculadora científica que você consegue acessar online. E eu abri os links aqui também de algumas outras calculadoras online. Então, aquela primeira está aqui, então você consegue acessar ela. Aqui você pode explorar ferramentas para que você lide com a calculadora científica. Eu trouxe aqui também um exemplo de calculadora que você consegue fazer cálculos com matrizes. É um conteúdo que é trabalhado na educação básica e também a disciplina de álgebra linear. Também explora bastante cálculos com matrizes. Eu tenho aqui uma outra calculadora que promove a solução de sistemas de equações lineares, que também é um conteúdo trabalhado na educação básica e também na disciplina de álgebra linear. E aqui uma outra calculadora que trabalha com, o diferencial dela é trabalhar com limites, derivadas, integrais, entre outros, que são conteúdos do cálculo diferencial integral. Então, aqui são mais para que vocês conheçam, né, a respeito desses recursos e que você consiga, então, ter mais acesso a essas ferramentas que podem auxiliar tanto nos seus estudos no decorrer do curso, como também nas suas preparações de aula como futuro professor. Em resumo, o que nós podemos ter a respeito do uso da calculadora? Eu trago aqui uma síntese do que nós discutimos até então. Então, sobre a calculadora, é importante que as atividades incluam e que questionem e ampliem os conhecimentos dos alunos. Então, usar a calculadora só como algo para chegar ao resultado final não vai favorecer o processo. E aqui eu destaco alguns exemplos de aplicação. Por exemplo, conhecer as propriedades do sistema de numeração, validar as operações realizadas. Esses são alguns dos exemplos que nós podemos aplicar. Bem, agora nós vamos propor uma atividade e por meio dessas atividades você vai pensar, refletir e não só resolver, mas tentar entender como a calculadora pode favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Então, no slide a seguir eu trago a atividade e depois vamos discutir essa questão do como analisar.
Bem, então vamos discutir a nossa atividade. Vamos voltar ao slide? Primeiro, nós temos aqui para uma atividade com calculadora, que nós temos que escolher um número de 3 dígitos. E nós vamos repetir esses 3 dígitos e depois nós vamos fazer os seguintes procedimentos. Primeiro divide por 13, depois divide por 11, depois divide por 7. E nós vamos analisar esse resultado final. Nós vamos na Câmara de Documentos para a gente explorar, então, algumas possibilidades. Bem, se nós analisarmos os números com 3 dígitos, vamos retomar a Câmara de Documentos, por favor. Se nós escolhermos números de 3 dígitos, então nós temos, aqui não tem restrição. Então, eu poderia, por exemplo, escolher 987. Daí, pelo que foi dito, eu tenho que repetir 987. E eu vou dividir primeiro por 13. Depois, eu vou dividir isso por 11. E depois, eu vou dividir isso por 7. O que vai acontecer? Curioso é que vai voltar no número inicial, 987. Se eu dividisse, por exemplo, 588, então eu escolhi 588, eu tenho que repetir o número, 588. Daí eu vou dividir isso por 13, vou dividir isso por 11 e vou dividir isso por 7. Voltou no 588. O que se você estiver numa sala de aula com diversos alunos, que conclusão que eles vão chegar? Que eles podem escolher qualquer número e qualquer número vai gerar esse resultado. Uma outra questão que você pode abordar, mas e se eu mudasse a ordem? Então, agora eu vou escolher aqui o 741. Então, teria que repetir o 741. Vamos dividir por 7, eu estou alterando a ordem. Vamos dividir por 11 e vamos dividir por 13. Ainda volta no 741. Então, o que nós podemos explorar com essa atividade? Então, eu vou ter lá o número e esse número, ele vai ter divisões sucessivas. Então, o número pode ser qualquer um. Simultaneamente por 13, depois por 11 e por 7. Se eu analisar o produto desses 3 números, isso resulta em 1001. Então, que é a conclusão que nós conseguimos tirar? Que independente do número que eu escolha, 963, repito, 963, dividido por 1001, vai voltar no 963. Eu consigo explorar, por exemplo, que com os estudantes, a questão dos conceitos de múltiplos e divisores. Então, é um conceito que eu consigo explorar. A questão também que a ordem dos produtos não altera o resultado, por isso que eu consigo dividir sempre por 1001 e vai dar o mesmo valor. E eu consigo estimular também nesse aluno o desenvolvimento do pensamento algébrico, porque ele vai estar trabalhando com questões relacionadas a padrões e regularidade. Além desse tipo de atividade que nós podemos explorar com o uso da calculadora, nós podemos também promover alguns jogos trabalhando em grupo. Então, eu trouxe um exemplo de jogo que você pode aplicar em sala de aula, ele chama Maze, e nós vamos primeiro conhecer as regras desse jogo. Acompanhe. Eu tenho que iniciar o jogo com 100 pontos, essa é a primeira regra. Depois eu tenho que traçar caminhos seguindo as operações indicadas, nós vamos ver a imagem na qual nós temos as operações, e nós vamos encontrar o caminho que resulte no menor resultado possível. Então, vamos ver a imagem que nós podemos utilizar. Então, eu vou ter que traçar caminhos. Então, eu tenho aqui o ponto inicial e eu tenho as operações. Essas operações podem ser modificadas, dependendo da sua intencionalidade. E eu
teria que fazer 100 vezes 0,9 décimos, depois multiplicar o resultado por por 1,89 centésimo, depois somar com 1,2. Nesse caminho que eu escolhi. Poderia depois confrontar com outro caminho e verificar o resultado. Então, 100 dividido por 0,6, depois multiplicado por 0,99, depois subtraído menos 0,8, depois multiplicado por 1,01 centésimos e assim sucessivamente. O que nós temos como objetivo nessa atividade? Então, o aluno pode ser colocado como uma proposta em grupo, ele pode organizar esses caminhos que ele vai percorrendo durante o jogo na forma de uma expressão numérica, e ele vai confrontando os resultados, ele vai analisando diferentes possibilidades de resultado. Ao fim do jogo, então, ele vai trabalhar ali com vários conceitos das operações com os números decimais. Nós trazemos no próximo slide uma síntese do que nós podemos trabalhar com esse tipo de jogo. Primeiro, explorar as 4 operações fundamentais, com ênfase na divisão e na multiplicação de números decimais. Nós podemos também trabalhar com a questão dos números decimais entre 0 e 1 e apresentar um processo inverso dos números inteiros maiores do que 1. E com isso, a calculadora ela pode auxiliar nesse processo, porque fazer esses cálculos manualmente demandaria um grande esforço, um tempo bastante longo, na qual ele não estaria focado, então, nessas representações, na qual ele vai ver essa questão das operações, do que é comum, do que acontece entre um cálculo e o outro, fazendo uma abordagem mais comparativa. Para dar continuidade na nossa discussão, então nós vamos agora assistir um vídeo e a seguir nós vamos voltar para discutir alguns termos pertinentes a ele. A calculadora, para muitos educadores, ela ainda representa um temor, a ideia de que ela vai substituir a capacidade humana de calcular, né? A ideia não é que ela faça isso, até porque a gente não vai usar uma calculadora para somar 10 mais 1. A gente faz isso mentalmente e as crianças deverão fazê-lo também. Mas a calculadora, ela é importante até para você ajudar a criança a levantar hipóteses sobre escritas numéricas e aprender a usá-la em suas potencialidades, não apenas com as funções mais elementares, mas usar a calculadora como um recurso que hoje é tão importante nas profissões, na vida das pessoas.
Vocês viram no vídeo um comentário a respeito do uso da calculadora, que ele pode estimular então o processo de aprendizagem, desde que seja com uma atividade que estimule o pensamento matemático, que seja desafiadora e que envolva esse aluno. Também vimos uma enquete na qual ainda nós temos muitos professores que simplesmente não utilizam a calculadora ou que às vezes não aderem ou não julga ela relevante para o processo. Então, esses são alguns dos parâmetros que a gente encontra nas pesquisas. Esse artigo que foi utilizado para fazer o vídeo, posteriormente você vai encontrar como leitura complementar no fórum e você vai poder, então, ver como foi desenvolvida essa pesquisa. Para nós darmos continuidade, nós vamos fazer agora uma outra atividade e que nós temos a seguinte proposta, acompanhe no slide. Nós vamos analisar padrões e irregularidades e você tem que justificar matematicamente o processo de generalização. Então, aqui você tem a representação do processo e nós vamos discutir isso a seguir.
Bem, então agora nós vamos discutir a atividade proposta. Vamos ao slide? Nessa atividade, então, o primeiro momento é para você só analisar e chegar a um processo de observação de padrões, irregularidade e generalização. Então, como que o aluno deve enxergar essa atividade? Ele vai lá, 8 vezes 9, 72. Tá. O que mudou na próxima linha? 8 vezes 99, 792. Na terceira linha, 8 vezes 999, 7.992. Então, só com essas 3 linhas, ele já consegue verificar. O primeiro dígito se mantém o 7 e o último se mantém o 2 em todos eles. Nas partes intermediárias, está sendo acrescentado 9. Na quarta operação, eu vou ter 3 9. Na terceira, eu vou ter 2 9. Na segunda, eu vou ter um 9. Na primeira, eu vou ter 0 9. Então, ele já, só por analisar o tipo de resultado, então ele consegue chegar a um processo de generalização. Na operação de 8 vezes 99.999, então, teria que deduzir que iria iniciar com 7. Eu teria, como essa seria a quinta operação, eu teria que colocar aqui a indicação de 4 noves e finalizar com 2. Se ele confrontar isso com a calculadora, ele vai verificar então o seu resultado. Esse tipo de atividade, ela estimula o pensamento matemático e também estimula a questão de você observar e desenvolver padrões e regularidades, que faz com que você tenha um pensamento mais flexível, que você consiga extrair mais informações na hora de analisar uma situação, problema. Então, são algumas atividades que podem integrar um processo de aprendizagem maior e que vão auxiliar, então, com um objetivo específico que você tenha para a aprendizagem matemática. Agora, nós vamos para um segundo momento da nossa aula. Nós vamos trabalhar com a terminologia Tecnologias de Informação e Comunicação, que nós abreviamos por TICs, e nós vamos tratar de alguns aspectos mais teóricos relacionados com isso. Então, nós vamos iniciar vendo algumas considerações. Vamos ao slide. Nessa primeira imagem, nós temos aqui a questão da nossa vivência na atualidade. Nós estamos cercados por tecnologias de comunicação e informação, como celular, computadores, entre outros recursos que permeiam aí a nosso dia a dia. O que isso culmina? Que nós estamos totalmente integrados à tecnologia. O mundo hoje gera em torno da tecnologia. Então, e nós, como professores, não podemos ignorar esse fato. O nosso aluno, que nós vamos ensinar lá no ensino fundamental e médio, ele é nativo digital. Ele já nasceu nessa era tecnológica, cercado por celular, por computadores, por televisão, e muitos deles têm acesso com um grande volume de tempo utilizando esses recursos. Então, ignorar isso na sala de aula faz com que a aula esteja fora do contexto que ele está inserido. E nós vamos, então, destacar alguns pontos a respeito disso. Acompanhe. Bom, primeiro ponto. As tecnologias da informação e comunicação, as TICs, podem ser definidas como um conjunto de recursos tecnológicos utilizados de forma integrada com um objetivo comum. Então, essa seria uma definição a respeito disso. Por meio das novas tecnologias, em especial a informática, é possível oportunizar a criação de ambientes de aprendizagem que potencializam as tecnologias clássicas, tais como lousa, giz e livro didático. Complementando o que foi colocado, nós temos o seguinte: as TICs resultam da fusão das tecnologias de informação e antes eram indicadas como informática, e também as tecnologias de comunicação, que anteriormente eram denominadas como telecomunicações e mídia eletrônica.
Elas envolvem a aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição da informação por meios eletrônicos e também meios digitais, como, por exemplo, rádio, televisão, telefone, computador. Então, nós temos aqui as considerações do Fiorentini e Lorenzato. Bem, o que nós temos que entender, então? Que isso está presente e que nós temos que pensar nos nossos alunos integrados com a tecnologia. Usar os recursos disponíveis, seja a utilização de um data show, seja a utilização de uma TV digital, seja um laboratório de informática ou qualquer outro recurso que no estabelecimento de ensino esteja lá para ser utilizado de forma produtiva nesse processo de ensino e aprendizagem. Eu trago mais uma consideração a respeito do uso da tecnologia. Vamos ao quadro. Com relação à visão epistemológica, ou seja, como que nós nos compreendemos esse processo, nós temos associado ao construto seres humanos com mídias, que isso traz um alicerce teórico para a nossa concepção de conhecimento. Entendemos, então, como, em diversas outras perspectivas, que não se descobre ou se transmite o conhecimento, e sim se produz nas inter-relações entre seres humanos e as tecnologias. Então, o modo como nós vamos aprender com os desses recursos depende necessariamente do como você interage, do como aquilo vai produzir um significado na sua aprendizagem. Então, o nosso aluno, ele não precisa estar passivo, ele precisa estar em ação, refletindo, pensando sobre quando ele usa um recurso tecnológico. Se isso não for estimulado, não tem como só transmitir o conhecimento. O computador por si só, eu não vou aprender com ele, eu vou aprender dependendo do uso que eu faço, da orientação que eu tenho e da finalidade na qual ele está inserido num processo de ensino e aprendizagem. Essas finalidades têm que estar muito bem definidas, ela tem que ter um combinado com o aluno para que ele utilize adequadamente aquele recurso tecnológico. Também nós trazemos uma outra citação, que é mais uma contribuição a respeito dessa ideia. A ideia de produção de conhecimento com base em um pensamento coletivo é a raiz desse construto que foi proposto por Borba. Esta visão propõe que as tecnologias digitais, ao lado dos humanos, são atores centrais nessa produção do conhecimento. Então, essa é uma contribuição do Souto e do Borba a respeito do que nós estamos discutindo. Então, agora, para nós vermos como se pode ser aplicado o uso da tecnologia e fazer uma análise crítica a respeito disso, nós vamos acompanhar o próximo vídeo e depois nós retornamos. 2 × 1, 2. 2 × 2, 4. 2 × 3, 6. 2 × 4, 8. 2 × 5, 10. 2 × 6, 12. 2 × 7, 14. 2 × 8, 16. 2 × 9, 18. 2 × 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Peças de memória da importância, as construções que são necessárias em certos atos processuais. All systems operational. Dois vezes 1, 2. 2 × 2, 4. 2 × 3, 6. 2 × 4, 8.
2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Bem, você viu então no vídeo um cenário na qual está se aplicando o recurso tecnológico. Considerando o que nós já discutimos anteriormente, nós vamos resolver mais uma atividade e nós temos aqui a questão: como podemos aliar as TICs com a aprendizagem significativa da matemática? Então, formule uma resposta para essa questão, que a seguir nós voltamos para discutir.
Então, vamos discutir a questão proposta. Vamos voltar ao slide? Como podemos aliar as TICs com a aprendizagem significativa da matemática? Nós levantamos essa questão confrontando o que nós já expusemos como exemplo anteriormente com os materiais manipuláveis, nesta aula com o uso da calculadora e também com o vídeo que nós apresentamos, na qual nós tínhamos um cenário na qual não tinha aplicação da tecnologia e foi introduzida as novas tecnologias, as TICs. E como foi a postura do professor? Ele estava reproduzindo aquilo que ele faria anteriormente sem o uso das mesmas. Então, quando você faz essa mera reprodução, o uso da tecnologia não está favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. Então, é para enfatizar que para se ter uma aprendizagem significativa, você também tem que usar essa tecnologia de um modo que desafie, estimule e proporcione um processo reflexivo no aluno. Eu trago aqui uma citação para contribuir com essa colocação, que um dos objetivos da utilização das tecnologias de ensino de matemática, visando a aprendizagem significativa, é conduzir os alunos a transformarem as informações obtidas por meio dos recursos e ou ferramentas tecnológicas em conhecimentos que favoreçam o desenvolvimento da matemática desses alunos. Ou seja, nós temos que pensar em estratégias que os auxiliem. Bem, então, o diagrama a seguir, nós temos aqui algumas etapas, né? A construção do conhecimento, então, e não só a mera reprodução. Então, esse é um ponto destacado que nós podemos pensar no processo de aprendizagem significativa. Um outro ponto, conversa e não apenas recepção de informação. Articulação ao invés apenas de repetição. Então, ele não tem que ficar repetindo, igual você viu no vídeo lá, a questão de ficar só repetindo o uso da tabuada. Não promovem um bom aproveitamento do recurso da tecnologia, colaboração em detrimento da competição, também a questão reflexão e não apenas prescrição. Então, são algumas coisas que nós colocamos aqui como destaque a respeito do processo da inserção das TICs e o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. Agora, considerando o referencial teórico que nós temos como base dessa disciplina, nós vamos tratar de alguns pontos que nós podemos refletir a respeito do uso da tecnologia. Vamos ao slide? Primeira questão, as TICs no processo de ensino e aprendizagem matemática. Não é mais suficiente o desenvolvimento de competências de cálculo e resolução de problemas, resolução procedimental neste caso. Os professores têm que procurar estimular a criatividade, o senso de investigação do aluno, bem como conduzi-los a ver a matemática como útil na vida cotidiana, como atual e constante evolução. Outros pontos que nós podemos destacar. Aos alunos cabe desenvolvimento de competências que permitem a investigação e a resolução de problemas de forma crítica. Nosso aluno ele tem que aprender a pensar e resolver problemas. Isso é uma habilidade que é muito cobrada hoje em dia na nossa sociedade. Sendo capazes de interpretar resultados e processos de resolução. Então, isso é um ponto que a gente consegue desenvolver essa capacidade quando ele é ativo no seu processo de aprendizagem. Terceira questão. A aprendizagem da matemática não está somente relacionada com o domínio de técnicas. Nós temos que dominar as técnicas? Temos. Temos que saber regras e fórmulas? Temos, mas isso não é o suficiente. Nós temos que buscar na matemática um meio para reflexão, análise e resolução de situações e problemas. Então, veja que isso tudo contempla uma grande mudança na postura do ensino. Então, nós temos que ter uma postura diferenciada. Procura-se, assim, uma forma de que não haja uma simples substituição das tecnologias, como nós vimos no vídeo, como, por exemplo, o quadro, o PowerPoint junto com o Data Show.
Nós temos também que ter ciência de que as tecnologias apresentam as suas particularidades e são essas que devem ser evidenciadas no ensino. Então, eu tenho que saber utilizar o recurso de modo adequado. As TICs contribuem para uma abordagem diferenciada da matemática, apresentando características anteriormente que elas eram inacessíveis. Então, nós temos esses recursos e nós temos que usá-los adequadamente. Bem, então, vocês viram aqui alguns pontos que nós destacamos a respeito do uso das tecnologias e que vai ao encontro daquilo que nós já expusemos anteriormente e também com a questão que nós abordamos no último vídeo. Agora nós vamos fazer algumas reflexões e pensar sobre os nossos desafios, a questão da formação de professores. Então, vocês são futuros professores e tem os que já são atuantes. Então, qual que é o nosso grande desafio? O desafio da inserção das TICs se encontra na formação continuada, ou seja, o nosso mundo está em processo de constante mudança, então as tecnologias mudam e os recursos são aprimorados, surgem novos aplicativos, então nós temos que estar atento para isso. Muitos professores ensinam matemática da forma que aprenderam e não levando em conta a demanda social. Então, por que é um grande desafio? Há uma tendência de reprodução daquilo que você aprendeu. Então, se você aprendeu de uma forma tradicional, qual que é o parâmetro que você tem? O ensino tradicional. Mudar essa forma de trabalho que você tem como parâmetro demanda de reflexões, de busca, de enxergar por outro lado, por outro ângulo, uma situação. Então, nós hoje que estamos num processo de formação continuada e vocês que estão aí no processo de formação inicial, temos que estar todos atentos às mudanças que surgem e tentar implementar isso na sala de aula de um modo mais produtivo possível. Dando continuidade, nós temos aqui a situação do Purificação e do Neves. Reaprender a conhecer, a comunicar, a ensinar, isto é, reaprender a integrar o humano, o tecnológico, o individual, o grupal e o social. Então, aqui é o primeiro ponto que nós trazemos como reflexão de tudo que nós discutimos. O segundo ponto infere-se na inserção efetiva das TICs no ensino de matemática, vai além da construção de laboratório. Não adianta só ter o laboratório, tem que usá-lo de modo adequado. É necessário que os professores estejam preparados, tem que saber para que eu posso utilizar, para utilizar de forma a contribuir com a efetivação da missão social da escola. Outro ponto se as TICs forem utilizadas de forma inadequada e superficial, pode proporcionar confusões que podem interferir na qualidade da aula e, consequentemente, na compreensão dos conteúdos para os alunos. Esse é um ponto bastante relevante, porque se nosso aluno ele não está habituado ao uso de uma aula em laboratório, um uso de um recurso tecnológico, você vai inserir. Ele tem que entender qual é o objetivo daquele uso, qual a finalidade, para que ele está fazendo o uso do computador na sala de informática, para que ele está fazendo o uso da calculadora. Ele tem que ter ali um contrato pedagógico com esse aluno e você tem que expor os objetivos de forma clara. E depois que fizer as atividades, fazer um processo de reflexão, para que isso auxilie de fato no processo e não usar a tecnologia por usar, deixar ali como algo que está acrescentando só um momento na atividade que não produz o conhecimento, a aprendizagem. Então, esse é um ponto relevante que a gente tem que destacar. E para dar continuidade, as TICs contribuem para a significação, pois, desde que usada corretamente, é claro, pois amplificam a visualização, a análise e a interpretação dos conceitos. O quinto tópico, é necessário não limitar as TICs apenas ao uso do computador, mas incluir outras tecnologias, levando em consideração a realidade do aluno. Lembrando que cada local que você trabalhar vai ter um contexto social diferente. Se você trabalhar com salas distintas, cada uma tem um perfil e isso tem que ser levado em consideração.
As TICs podem ser utilizadas em sala de aula para desmistificar o senso comum, que imputa a matemática ser uma ciência desconexa da realidade, inflexível, repleta de regras e definição. Então, sair daquela questão só de decorar uma série de informação e você partir para uma questão mais prática, com mais significações, que esse aluno ele veja a matemática de outra forma, não só que eu tenho que decorar uma série de coisas para fazer uma avaliação, não é isso. Pensar matematicamente envolve muito mais do que apenas um grande aglomerado de procedimentos. E um último ponto que nós destacamos é o seguinte: todavia, é necessário pensar na formação docente, pois, de acordo com Tardif e Raymond, há uma tendência de o professor ensinar da forma como aprendeu. Então, nós já destacamos isso. Então, é interessante que nós sempre estejamos preparados e abertos a essas reflexões. Agora, eu trago uma questão para nós pensarmos a respeito desses processos de aprendizagem. Acompanhe. Qual o papel do professor no processo de introdução das tecnologias de informação e comunicação nas aulas de matemática? Reflita sobre um momento acerca dessa questão e nós já retornamos. Bem, o papel do professor é fundamental no processo. Então, nós não vamos ter um processo de aprendizagem sem o professor, sem o aluno e sem o objeto de aprendizagem. E as tecnologias integram ali esse processo. As ações pontuais que nós pensamos numa atividade, elas fazem parte de algo maior, que seria um processo pensado a longo prazo. Então, um conjunto de ações bem planejadas vão gerar o conhecimento. Então, o papel do professor é fundamental, principalmente na questão do planejamento, de delinear os objetivos, de ter ciência de como aquilo pode contribuir, aquele recurso que está sendo adotado, pode contribuir ou não para a aprendizagem. Eu trago uma consideração a respeito disso no slide a seguir. Vejamos. A preparação do professor tem duas peculiaridades muito especiais. Ele aprende a profissão no lugar similar àquele que ele vai atuar, porém, numa situação invertida, isso implica que deve haver coerência entre o que se faz na formação e que ele se espera como profissional. Outra consideração, que além disso, com exceções possíveis da educação infantil, ele certamente já viveu como aluno na etapa de escolaridade, na qual ele irá atuar como professor. Então, o que nós queremos fazer com essa consideração que está lá nos documentos oficiais? Que você agora, nesse momento, está aí como aluno. Entretanto, você está aprendendo a como ser professor. Então, nessa posição invertida, na qual futuramente você vai atuar, nesse momento, você está num processo de preparação e compreender como você pode fazer as suas práticas de sala de aula é que vai fazer toda a diferença. Agora, nós vamos destacar um outro ponto referente aos alunos no processo de ensino e aprendizagem. O que nós podemos destacar? Que o aluno, ele é produtor do seu próprio conhecimento. Ele precisa ser um agente ativo nesse processo todo. O cenário de compartilhamento de informações levou a aprendizagem também ser compartilhada
tornando o professor como mediador do ensino. Esse termo tem sido bastante utilizado. O que significa isso? Que o professor, ele não vai ser mero expositor de conteúdos. Ele vai lá, apresenta uma série de definições, apresenta uma série de exemplos, depois ele sugere que os alunos façam alguns exercícios que são réplicas daqueles exemplos. Isso é só uma transmissão de informação. O professor, ele tem que ir além disso, instigar a pensar, fazer perguntas que levem os alunos a questionários, fazer práticas, fazer jogos, desenvolver as atividades também. Não que praticar uma grande série de exercícios ou apresentar definições não façam parte desse processo, mas tem momentos específicos que isso vai contribuir para o processo de aprendizagem. Dando continuidade, é necessário que o sistema educativo leve em consideração que os alunos de hoje em dia já têm contato com as tecnologias desde que nascem e é necessário, então, aproximar a educação dessa realidade. Outro ponto a respeito dos alunos é que os alunos da área tecnológica digital apresentam a habilidade de dividir a sua atenção em diversas tarefas ao mesmo tempo. Hoje em dia, nós temos situações, por exemplo, que se ao mesmo tempo que você está conectado online, você está fazendo uma atividade no computador, está ouvindo música e você está ali lidando com todos esses contextos simultaneamente. Então, nosso aluno hoje, ele faz uma série de coisas no mesmo momento. Ele acostumou a dividir a sua atenção e a gente vai ter que lidar com isso na sala de aula. É uma realidade que nós enfrentamos quando nós vamos lá se deparar com um aluno da educação básica. Dando continuidade, é necessário que esses alunos aprendam a refletir, questionar, pensar criticamente de forma flexível. Em suma, serem capazes de compreender a realidade, posicionando-se criticamente de modo a contribuir de maneira significativa com a sociedade em que está inserido. E uma outra questão que nós temos é que há urgência para que se seja desenvolvida a autonomia, hábito de leitura e pesquisa, ou seja, interesse pela informação. Então, essas são algumas questões que nós viemos contribuir e fica aqui uma outra questão de reflexão para você pensar a respeito do papel do aluno. Então, veja a próxima questão. Qual é o papel do aluno no processo de introdução das tecnologias de informação e comunicação nas aulas de matemática? A seguir, nós voltamos para discutir essa questão. Bem, o nosso aluno, ele precisa atender a demanda que nós temos atualmente para o ensino. Se nós vamos propor que esse aluno faça atividade diferenciada, ele também precisa aprender a aprender. O que significa isso? A fazer uma pesquisa, se ele desconhece um termo, ele investigar. A informação, hoje em dia, ela está disponível. Nós temos que saber buscar essa informação. Então, se eu estou fazendo um estudo e eu posso ver vídeos complementares, não só dentro da sala de aula, mas na minha residência. Então, mostrar para esses alunos que o aprender não se restringe apenas àquele momento escolar. Que o aprender, a gente vai levar todo o contexto na qual está inserido. E ter uma rotina de estudos favorece tudo isso. Porque apesar de nós estarmos imersos nesse mundo tecnológico, de ter acesso a uma série de coisas,
Hoje em dia, muitos dos nossos alunos ainda não desenvolveram a autonomia e a habilidade de se organizar, de ter uma rotina adequada, de fazer uma série de práticas que auxiliem lá no processo da sala de aula. Então, essas são algumas questões que a gente tem que colocar a respeito desse nosso aluno que tem aí um acesso a uma série de coisas, de informação, que anteriormente a gente tinha mais limitações. Se fosse buscar uma informação, tinha que ir numa biblioteca, tinha que abrir livros. Hoje em dia, isso se modificou. Bem, a respeito das questões teóricas sobre o uso das TICs, nós encerramos a discussão e agora algumas orientações para o desenvolvimento da disciplina, que você acesse o fórum, veja os materiais complementares que estão sendo indicados, os links de estudo e também coloque suas contribuições. Também nós temos o aplicativo Saber, que você pode baixar o livro da disciplina e também estudar até o momento. Nós já discutimos os assuntos pertinentes, principalmente a unidade 1 e a unidade 2. Posteriormente, nós vamos avançar. E muito obrigado pela sua participação. Até o nosso próximo encontro.